35 ao 41. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos do 35 ao 41. O tema para esta noite é confiança em Deus. Meus queridos, nós precisamos ter confiança no Senhor, porque Ele é poderoso, porque Ele é grandioso, porque Ele tem domínio sobre todas as coisas. Se nós colocarmos a nossa confiança em nós mesmos, nós estamos prestes a cair. Quem foi à missa hoje, ou quem leu a liturgia, vai ver no salmo de hoje. Diz assim: feliz o povo, feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Feliz somos eu e você, se colocarmos em Deus a nossa confiança. Feliz é eu, feliz é você, que temos Deus como Senhor da nossa vida e somente nele confiamos. Porque quem confia no Senhor não se decepciona jamais. Não se decepciona. Todos acharam? A palavra do Senhor vai nos dizer assim, acompanha comigo. À tarde daquele dia, disse-lhes: passamos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca. Assim como ele estava, outras embarcações o escoltavam. Nisso surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se dormindo na popa, sobre um travesseiro. Eles acordaram-no e disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, cala-te. E cessou o vento e surgiu-se uma grande bonança. Ele disse-lhes: como sois medrosos, ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Beija a palavra de Deus e aplauda que é viva. Quem é esse que até o vento e o mar obedece? Bata no seu peito logo de cara e diz: esse é Jesus, o meu Senhor. E nele eu confio. E nele eu deposito a minha fé. Meus queridos, Jesus dá uma ordem para os discípulos: olha, passemos para o outro lado. E quando eu preparava essa pregação, logo no início dela, algo já me chamava a atenção nessa passagem, quando ele diz que deixaram as multidões, mas levaram com eles na barca Jesus. E aqui já está um grande segredo para mim e para você passarmos por todas as provações, por todas as lutas, por todas as nossas batalhas, sem desesperar.
O segredo para que a gente não se desespere no momento das lutas, no momento das batalhas, é ter Jesus no nosso barco. Porque se nós tivermos Jesus, pode vir o que vier, aconteça o que acontecer, vai vir a investida, vai vir os ventos, vai vir a chuva, mas como diz a palavra, a casa, eu e você vamos nos manter de pé, porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa força, e nós não vamos cair. E nós não vamos cair. Deus é nossa força, Ele é nossa força, e somente nele nós vamos passar por tudo e vencer. Mas aqui já cabe uma grande reflexão. Nos momentos de dificuldade, existem pessoas que têm Deus na sua vida. Tem pessoas que têm Deus, que acreditam no Senhor, mas no momento de Calvário, no momento do Getsemane, no momento de dor, no momento de sofrimento, no momento de angústia, parece que o Senhor está dormindo. Parece que o Senhor nos esqueceu. Parece que o Senhor nos abandonou. E muitas dessas pessoas têm, ainda falta uma confiança e uma fé no Senhor, porque entram em desespero. E o desespero, meus queridos, se nós nos desesperamos no momento de tribulação, no momento de angústia, no momento difícil que estejamos passando, o desespero, ele nos revela algo muito sério. É duro o que eu vou dizer, mas eu preciso falar. O desespero na hora da angústia revela que nós ainda não colocamos totalmente a nossa confiança no Senhor. Porque quem coloca a sua confiança no Senhor passa por tempestades, passa por tribulação, até se preocupa. Se preocupar é normal, mas a partir do momento que a preocupação ela sobe de nível e passa a ser um desespero, você já não tem mais confiança no Senhor. Porque uma vez que nós confiamos verdadeiramente em Deus, aconteça o que acontecer, nós ainda vamos ter paz no nosso coração. Porque Ele é o príncipe da paz. Aonde Jesus está, por mais que tenha tormenta, por mais que venha tempos fortes, mas o nosso coração está em paz, na certeza que tem um Deus que não nos abandona e cuida de nós o tempo todo. O Senhor nos chama nessa noite a ter 0% de desespero e 100% de confiança nele, porque a partir do momento que nós confiarmos totalmente no Senhor, nós veremos a mão poderosa do Senhor agindo em nosso favor. Mas precisamos confiar. A tempestade, a tormenta que os discípulos passaram só foi cessar porque eles chamaram o Senhor. Isso é muito forte. A palavra de Deus no início vai dizer assim: deixaram a multidão, mas consigo levaram Jesus na barca. Por que muitos de nós entramos em desespero? Porque ao invés de deixar a multidão e colocar Jesus no centro da nossa vida, nos momentos de dor, nos momentos difíceis,
Todos, a multidão inteira sabe do meu e do seu problema, mas o Deus que pode resolver, às vezes a gente deixa Ele de escanteio. Esse é o grande problema, porque quando nós passamos por alguma dificuldade, todo mundo sabe, todo mundo toma conhecimento, mas a gente não deixa aquele que pode resolver saber dos nossos problemas. O Senhor me falava, Mateus diz para eles, que por mais que seja grande o que eles estão passando, maior sou eu. Mateus, diga para eles manter os olhos fixos em mim, porque muitos, quando passam por um momento de dificuldade, olham mais para o problema e esquecem de olhar para mim, que posso resolver com uma simples palavra. Basta um estalar de dedo para tudo cessar. Veja, meus queridos, os discípulos estavam passando para o outro lado, e no meio daquela passagem sobreveio sobre a barca uma grande tempestade, e a palavra de Deus diz que era uma tempestade forte, que a barca enchia de água. Eles começaram a ficar apavorados. Agora penso eu, lá estava Pedro, lá estava João, lá estava Tiago, lá estava André. Os caras eram tudo pescador, já tinha certamente passado por várias tempestades, mas essa palavra me leva a crer que ali não era qualquer tempestade. Ali era uma tempestade que talvez eles nunca passaram, um aperto daquele jeito. Muitas pessoas, quando começam a caminhar com Jesus, pensam assim: eu vou seguir o Senhor, porque a partir do momento que eu seguir Ele, a minha vida vai estar em paz, eu vou viver uma vida tranquila. Engano seu. Caminhar com Jesus não é ter 100% da sua vida tranquila. Caminhar com Jesus não é ter 100% da sua vida em paz. Você caminhando ou não com Jesus vai passar por problema. Você caminhando ou não com Jesus vai passar por dificuldade. Você caminhando ou não com Jesus vai ter tempos difíceis, porque isso é natural deste mundo. Mas agora existe uma grande diferença em sofrer com Jesus, cara. Existe uma grande diferença em permanecer do lado dele, em dizer para ele: Senhor, fica na minha vida, Senhor, permanece comigo, me ajuda a passar por esse problema, porque aí quando você se achar fraco, ele vai revelar totalmente a sua força, e você vai passar por esse problema, e esse sofrimento que te causou dores, que te causou noites mal dormidas, será um grande testemunho para que você conte e as pessoas reconheçam o que Deus fez na sua vida, o que Ele fez por você. O Senhor, Ele quer levantar nessa noite pessoas fortes, pessoas fortalecidas e prontas para enfrentar o que vier, com uma condição: ele tem que estar no barco. Ele tem que estar no barco, porque senão não vai. Fala assim para o seu irmão: mantenha Jesus no seu barco.
porque senão você está lascado. Você está lascado. Jesus não pode sair. Se ele sair, já era, meus queridos. A palavra de Deus diz: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. O que é a pedra angular? É a pedra que sustenta tudo. Sem ela, o edifício cai. Da mesma forma, sem Jesus, eu e você não aguentamos nada e caímos. Ele é a nossa força. O tema é confiança em Deus. Agora, por que, Mateus, eu preciso confiar em Deus? Vamos pedir ajuda para a igreja? Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2086, vai dizer assim: com efeito, quando se fala de Deus, fala-se de um ser constante, imutável, sempre o mesmo, fiel, perfeitamente justo. Daí decorre que nós devemos necessariamente aceitar suas palavras e ter nele uma fé e uma confiança plena. Ele é todo-poderoso, clemente, infinitamente inclinado a fazer o bem. Isso não é Mateus que está dizendo, isso é a igreja que nos fala. Por que eu devo confiar em Deus? Só essa última fala aqui já resume tudo. Porque Ele é infinitamente inclinado a fazer o bem. Quando eu e você confiamos em Deus, nós temos uma certeza que mal não vai acontecer. Quando nós confiamos em Deus, nós temos a certeza de que algo bom Ele vai fazer. Então, eu quero dizer para você, não importa a circunstância, o momento, a situação que você esteja passando, talvez esteja um caos lá na sua casa, talvez esteja um caos na sua vida, uma grande tormenta, uma grande tempestade que balança o barco da sua vida e parece que você não vai aguentar. Eu quero te dizer uma coisa: existe um Deus infinitamente fiel, poderoso, grandioso, infinitamente inclinado para o bem, que está pronto para estender a mão. Basta você ir lá e dizer para Ele: Senhor, vem me ajudar. Como os discípulos falaram para Ele: você não se importa que nós vamos morrer? E quando você chamar a Deus, tenha certeza de uma coisa, que Ele vai se levantar, porque a palavra de Deus diz que quando Deus escuta a nossa oração, Ele inclina os seus ouvidos para nos ouvir, e a mão dEle poderosa, diz o profeta Isaías, que Ele nos sustenta com teu braço poderoso, com a tua mão vitoriosa. Temos a certeza de uma coisa, que as tempestades vão se calar, porque diante de Jesus não há nada que fique de pé. Não há nada que fique de pé diante do nosso Deus poderoso. Ele é fiel para sustentar a minha vida, a sua vida, em qualquer circunstância. É preciso fé. Diga: Senhor, aumenta a minha fé. Faz-me um homem de fé, Senhor. Como deve ser a minha confiança em Deus? O catecismo da igreja já nos disse: é necessário ter uma confiança e uma fé plena. É necessário ter uma confiança e uma fé plena. O que é pleno? Ou seja, total. A minha fé, a sua fé, a minha confiança
E a sua confiança no Senhor deve ser uma confiança total. Como uma criança, que nem a irmã colocou aqui no início. Uma criança totalmente dependente. Uma criança totalmente dependente de Deus. É isso que nós somos. Porque se nós confiarmos, como eu disse, nós veremos a mão de Deus agindo em nosso favor. De Deus não pode vir o mal, meu irmão. De Deus não pode vir coisa ruim. O catecismo da Igreja Católica já nos disse: Ele é inclinado a fazer o bem. As únicas pessoas que são inclinadas a fazer o mal é eu e você. Quem pode fazer o mal é eu e você. É por isso que muitas vezes nós falamos e descumprimos. Mas Deus não. Ele é fiel. Ele é inclinado a fazer o bem. Pode ficar tranquilo, porque Ele cuida de você. Pode ficar tranquilo, porque Ele não te abandona. Fique em paz, mas confia. Enquanto eu falo, o Senhor já está acalmando o coração de muitas pessoas aqui nessa noite. O Senhor me dizia que aqui teria pessoas desesperadas, pessoas que já estavam sem saída, não sabia para onde ir, já estava quase sem forças, mas o Senhor disse que derramaria uma paz sobre esse lugar, e que te convenceria de que Ele está no seu barco, e que Ele não vai te deixar sozinho. Muitos aqui dizem: o Senhor me abandonou. Muitos aqui dizem: o Senhor esqueceu de mim. Parece que lá em casa nada muda. Como a irmã disse aqui, eu quero confirmar. Você que chegou aqui e disse: eu estou orando, e nada muda. Acalma o teu coração. Ele sabe a hora certa de entrar. E quando Ele entra, Ele não entra para perder. Nós precisamos entender que quando Jesus enviou o Espírito Santo, Ele disse: eu rogarei ao Pai, e Ele mandará o Paráclito. O que quer dizer Paráclito? Consolador, defensor, advogado. Tem alguém que defende a sua causa. Tem alguém que luta por você. Tem alguém que está com você nessa batalha. E em nome de Jesus você não sairá derrotado, porque todas as batalhas que Ele travou, Ele venceu, aleluia. Todas. Ele não perde batalhas, Ele vence todas. Ah, meus irmãos, quando eu preparava essa pregação, o Senhor me falava de 3 pessoas: a Virgem Maria, falava para mim de Abraão e de Davi. Que o Senhor me dizia: quem confia em mim, experimenta na hora da prova a minha providência. Deus não abandona os seus, amém? Veja, na vida de Nossa Senhora, quando ela deu sim para Jesus,
Foi só ela dar o sim para Deus, né, primeiro. Foi só ela dar o sim para Deus. Jesus ficou por 9 meses na sua barriga. Depois ele nasceu. Logo no nascimento do Filho de Deus, o que acontece? Ela tem que correr. Então veja que você ter Jesus na sua vida não é sinônimo que você vai ter vida tranquila. Porque nós, graças a Deus, recebemos o Espírito Santo e somos cheios dele. Mas mais do que nós, era a Virgem Maria. Ela é a Kekaritomene, a cheia da graça, a plena da graça. Senão um anjo não dizia para ela: tu encontraste graça diante de Deus. Ela era cheia, ela tinha Deus. Mas a primeira coisa que aconteceu com ela quando Jesus nasceu foi a perseguição. Olha, corre, porque Herodes quer matar o seu filho. É uma das dores de Maria. E ela então vai. Qual foi a providência que Maria experimentou de Deus no momento da tribulação? Foi o cuidado de Deus. Porque quando você diz o seu sim para Deus, quando você aceita Ele não vai te livrar muitas vezes dos problemas. E acredite, de vários Ele te livra. De vários Ele te livra. Se nós pudéssemos ver o quanto Deus já não nos livrou, só para nós chegarmos neste lugar. De vários males o Senhor nos livra, mas de alguns Ele vai permitir. Alguns Ele vai permitir. E diz Santo Agostinho que quando Deus permite um mal, é porque desse mal Ele é capaz de tirar um bem infinitamente maior. Infinitamente maior. Eu partilhava com a minha mãe, eu pedi permissão para ela para poder contar isso. Porque quando a gente vai falar algo de muito pessoal, tem que pedir permissão. Mas quando eu preparava essa pregação, o Senhor me fazia recordar de um fato que aconteceu na minha família. Lá na parte da minha mãe. Eles não se falavam, minha mãe com a minha tia. Minha mãe com a minha tia não conversava, não se falavam, não se entendiam, não sei o motivo. Eu só sei que não se falavam. E aí de repente a minha avó ela adoece. Ela pega um câncer. E desse câncer Deus começa a trabalhar. Porque os irmãos que não se falavam, agora tem que se falar para ajudar a mãe. A família que era desunida, agora tem que unir-se para ajudar a mãe. A minha avó, ela morre, encurtando muita história. Mas se você vê hoje, a minha mãe e a minha tia que não se falavam, hoje são amigas. Eu te pergunto, foi Deus que mandou a doença? Não. Foi uma fatalidade que acontece com todo mundo. Eu, Mateus, não estou livre de pegar um câncer. Eu, Mateus, não estou livre de pegar uma doença. Mas a partir deste mal, Deus tira um bem infinitamente maior. A união da família. A união da família. Quem é capaz de fazer isso? Somente Deus. Somente Deus e mais ninguém. Segunda pessoa que Deus me falava
Abraão, um homem fiel e temente a Deus, um homem que a palavra diz que era amigo de Deus. Ele não tinha filhos, e para o povo da linhagem de Abraão, não ter filhos era motivo de vergonha, de zombaria, de desonra. Só que aí ele já de idade avançada, muito velho, Deus disse para ele: Abraão, eu vou dar um filho para você. Ele espera ainda mais alguns anos o cumprimento da promessa. Talvez você está esperando aí uns 5, 10, 30, 40, não sei quanto tempo. Mas se Deus falou, Ele vai cumprir, amém? Se Deus falou que vai restaurar a sua família, se Deus falou que vai restaurar a sua casa, Ele vai cumprir. Mas você precisa permanecer. Você precisa ser fiel. Quando Isaac nasce, Deus fala para ele assim: eu quero seu filho. Diz a palavra que Abraão com dor no coração, mas porque amava a Deus, era fiel a Deus, ele disse: tá bom. Foi Isaac e Abraão subiu um monte lá para se sacrificar o filho dele. O filho dele fala assim: pai, nós temos tudo aqui, mas cadê o animal que vai ser sacrificado? E Abraão, imagino eu, que começa a chorar. E aí ele diz: Deus proverá. Quando ele chega lá, imagina assim, o altar preparado. Abraão pega o seu filho no colo e coloca ele, e ele está lá. O que é isso, pai? Abraão pega a faca, e na hora que ele vai dar o checkmate, uma voz diz para ele: Abraão, não faça isso. Agora eu sei que você é fiel a mim. Abraão olha para trás e vê ali um animal, sacrifica no lugar do filho. Qual providência Abraão experimentou de Deus no seu pior momento? Imagino eu que seja o pior, porque o filho é a coisa mais preciosa para o pai. Ele não tinha filhos, demorou anos para cumprir essa promessa, e de repente, quando nasce, Deus pede o filho dele. Mas pela obediência de Abraão, Deus providenciou um animal ali para ser sacrificado no lugar. Ou seja, Deus não abandona os seus. Deus não abandona os seus. Terceira pessoa, Davi. O Senhor me falava, Davi ainda jovem. A palavra de Deus diz que não tinha força nenhuma, mas Deus escolhe ele. Ele vai para a guerra, chega lá, se apresenta, diz: eu vou lutar. Aqueles fortão zomba dele e diz assim: mas você não tem estrutura para isso não, esquece, você vai morrer, filho. Aí, por muito custo, eu vou lutar. Ele se apresenta diante do rei. O rei aceita que ele vai lutar. Quando o rei pega lá a armadura para colocar ele na Davi, o que ele faz?
veste a armadura, mas não consegue andar, porque era muito pesado para ele. E ele falou: não, agora arranca isso aqui não serve mais não, eu vou lutar do meu jeito. Pegou lá 5 pedrinhas, eu não sei o nome daquele negócio, mas vou chamar de estilingue. Pegou lá o estilingue, rodou-se, foi para a guerra. Quando ele chegou diante lá do Golias, Golias ri na cara dele: você vai lutar comigo? Tá doido? Eu sou o que agora? Davi olha para ele e diz: você está vindo com espada, você está vindo com escudo, você está vindo com soldados. O problema de Davi era grande, mas ele diz: eu vou em nome do Deus de Israel. Eu vou em nome do Deus de Israel. E diz a palavra que quando Davi lança aquela pedra, ele derruba Golias, ele mata Golias. E Deus me falava: percebe, Mateus, nem na vida da Virgem Santíssima, minha mãe, nem na vida de Abraão, nem na vida de Davi, que caminhava comigo, que era fiel a mim, eu privei eles do sofrimento. Todos eles passaram por luta, mas o que aconteceu no final? Perderam? Não, venceram. Diz para eles que o que eles estão passando hoje vai passar e a vitória é certa. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Eu não sei qual é o tamanho do gigante que você está enfrentando. Eu não sei quais são as ondas que você tem passado aí, que tem agitado a sua vida. Não faço ideia. Mas de uma coisa eu tenho certeza: se você disser para Jesus hoje: eu estou aqui, olha para mim, Jesus, vem em meu auxílio. O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Ele vai se levantar, Ele vai estender a mão sobre você, vai te levantar como levantou Pedro das águas, vai te dar força para você seguir, e ainda vai dar uma ordem para que tudo cesse. E de repente vai vir sobre a tua vida uma grande bonança, uma grande calmaria. Eu preciso que você saia aqui dessa noite confiante naquele que você colocou a sua fé. Eu sei em quem eu coloquei a minha fé. Você precisa sair dessa noite com essa convicção: eu sei em quem eu coloquei a minha fé. Ele é fiel, Ele não vai falhar comigo. Saia dessa noite de oração com uma confiança tremenda naquele que tudo pode. Saia desse grupo de oração como Davi, um pequeno, mas que derrotou um gigante em nome de Jesus. Saia dessa noite e olha para o seu problema, que talvez está desse tamanho, mas diz para ele: o meu Deus é infinitamente maior e eu vou vencer. Meus queridos, ou nós confiamos em Deus, ou nós vamos perder. Ou nós confiamos em Deus, ou nós vamos nos desesperar.
E cá entre nós, desespero não é bom para ninguém, só leva a tragédia. Quantos se desesperaram e perderam a sua vida? Quantos se desesperaram e perderam o sentido de viver e acabaram com a sua vida? Eu preciso dizer uma coisa para você: não se desespere, e muito menos desista, porque você agora sabe em quem você colocou a sua fé, e Ele é poderoso para acalmar os ventos, a tempestade, a água e o mar. Se Ele é capaz disso, quem dirá o meu e o seu problema? Nós vamos orar e dizer: quem é este? Quem é este? E eu convido a você a fazer de novo o que nós fizemos no começo. Bata no seu peito e diga: esse é Jesus, o meu Senhor, e nele eu sou mais que vencedor. Aplauda o Senhor mais uma vez e vamos rezar. Fica de pé.